Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradecendo, Pai amado, pelas maravilhas que Tu faz com Tuas próprias mãos, meu Deus. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia que Tua misericórdia nos alcança, Pai amado. Por mais um dia da Tua fidelidade, Pai amado. Mesmo nós sendo infiéis a Ti, Senhor. Pai, nos ensine a Te amar, Pai. Nos ensine, Senhor, a Te valorizar, Pai amado. Porque nós sendo infiéis, imperfeitos, Pai amado, falhos, mas o Senhor ainda nos valoriza, Pai amado. E o Senhor que é perfeito, é completo, meu Deus, é santo. A gente não te valoriza, meu Deus. A gente não valoriza o Teu Evangelho, Pai. Nos perdoe, Senhor. Perdoe nossas negligências. Perdoe nossos pecados. Perdoe nossas omissões, Pai amado. Senhor, precisamos, Senhor, nos achegar a Ti o quanto antes, meu Deus. Necessitamos nos achegar a Ti, Senhor, urgentemente, Pai. Porque o Teu Filho Jesus Cristo está voltando, meu Deus. E muitas vezes a gente age, meu Deus, como se Ele não fosse voltar, Pai amado. Isso é gravíssimo, meu Deus. Porque a gente não sabe a hora que Ele vai voltar, Senhor. Mas sabe que Ele vai voltar, Pai amado. Então, Senhor, que possamos estar mais alertas, Pai amado. Valorizar o Teu Evangelho, meu Deus. Correr para Ti todos os dias, Senhor. Renunciar aos nossos prazeres, os nossos desejos, meu Deus. Porque há uma batalha todos os dias, Senhor, da nossa carne contra o Teu Espírito, meu Deus. E o que a gente alimentar mais vai prevalecer, Senhor. Queremos alimentar mais a nossa alma, Pai. Queremos ler mais o Teu Evangelho, orar mais a Ti, Senhor. Queremos e necessitamos, meu Deus. A nossa alma quer, Pai amado. A nossa carne não, mas a nossa alma quer. E que possamos deixar a nossa alma falar mais alto, Senhor. E renunciar o nosso eu todos os dias, Pai amado. Porque dependemos de Ti, Senhor, para tudo, Pai. E queremos continuar dependendo de Ti. Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional que vamos fazer agora, Pai. Pai, abra a nossa mente, nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, meu Deus, para deixar a Tua palavra entrar, Pai amado. Nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, Senhor, e humildade, Pai. Humildade para saber que não somos nada, que somos fracos, meu Deus, que necessitamos de Ti, Pai. Pai, te peço ainda, Senhor, que Tua palavra, Pai amado, que Teu Evangelho, Pai amado, chegue àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, meu Deus. Aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Ti, Pai. Ou aquelas pessoas também, Senhor, que Te conhecem, Pai, mas se perderam, Pai amado, que estão afastadas de Ti, Pai amado. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, possa fazer a transformação na vida dessas pessoas, Pai. E que elas possam voltar para Ti, Senhor, quanto antes, Pai.
Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Charles Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmos. Salmo 33. Salmo 33, versículo 21. Vamos ler do 20 até o 22, versículos 20 a 22, do Salmo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: Bendito é o fato que cristãos podem alegrar-se mesmo na mais profunda agonia. Ainda que a dificuldade os cerque, eles cantam. E como muitos pássaros, cantam melhor dentro de uma gaiola. As ondas podem cobri-los, mas suas almas logo surgem na superfície e veem a luz do semblante de Deus. Eles possuem certa leveza que mantém suas cabeças sempre acima do nível da água e que os ajuda a cantar em meio à tempestade. Deus continua comigo. A quem deve ser dada a glória? A Jesus. Tudo é por Jesus. A dificuldade não necessariamente traz consigo consolação ao cristão, mas a presença do Filho de Deus na fornalha ardente com ele enche seu coração de alegria. Ele está doente, sofrendo, mas Jesus o visita e prepara a sua cama. Ele está morrendo e as frias águas do Jordão sobem até seu pescoço, mas Jesus o envolve em seus braços e proclama: Não temas, meu amado. Morrer é ser abençoado. As fontes principais da água da morte estão no céu. Não são amargas, são doces como néctar, pois fluem do trono de Deus. Conforme o santo parte vadeando pela corrente, e as vagas o envolvem e o coração e a carne minguam. A mesma voz soa em seu ouvido: Não temas, eu sou contigo.
não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ao aproximar-se das fronteiras do infinito desconhecido, quase com medo de entrar no reino das sombras, Jesus diz: não temais, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O cristão está fortalecido e consolado. O cristão está fortalecido e consolado. Não teme morrer. Não, ele está inclusive disposto a partir, pois dado que viu Jesus como a estrela da manhã, ele anseia olhá-lo fixamente, como para o sol em sua força. Verdadeiramente, a presença de Jesus é todo o céu que desejamos. Ele é ao mesmo tempo a glória de nossos dias mais reluzentes, o consolo de nossas noites. Amém. Vamos para o livro de Esther. E hoje é o último capítulo, gente, de Esther. Esther capítulo 10. Esther capítulo 10. A introdução desse capítulo diz assim, que vai do versículo 1 ao 3. A grandeza de Mordecai. O rei Xerxes fez coisas maravilhosas, e Mordecai, ocupando a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei, fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo. E o capítulo inicia. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa, e como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. E esse capítulo tem só um comentário e referência, que é o capítulo 10, versículo 2. Média. Referência Esther, capítulo 1, versículo 3. E aqui acaba o livro de Esther. Gente, aqui na Bíblia, nessa Bíblia, tem um conteúdo legal dos próximos livros que vamos ler, que eu quero trazer para vocês aqui. Que diz assim: Introdução aos livros da sabedoria e aos livros poéticos, que é o que a gente vai ler nos próximos dias. A introdução. No Antigo Testamento, logo depois de Esther, que é o último livro histórico, estão agrupados em número de 5 os livros de sabedoria e os poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios
Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os livros da sabedoria são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Esses livros têm como objetivo discutir o porquê das coisas e ensinar as pessoas a viverem corretamente e terem sucesso ao encararem as mais variadas circunstâncias da vida. Sacerdotes, profetas e sábios formavam a força de orientação espiritual do povo de Israel. Os sacerdotes e os profetas cuidavam dos aspectos religiosos da vida. Os sábios explicavam o porquê das coisas e tratavam da parte prática da vida. Assim está escrito em Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Várias formas literárias são empregadas na literatura de sabedoria. O livro de Jó é escrito quase todo na forma de diálogos. Capítulo 4, versículo 1 e capítulo 42, versículo 6 de Jó, nos quais se usam linguagem poéticas. Capítulo 3 e capítulo 3, versículo 1. O livro de Provérbios é composto de ditados, que são de dois tipos. Há provérbios de declaração, que se afirmam simplesmente fatos ou verdades. Exemplos: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Outros provérbios são de conselho. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Provérbios capítulo 1, versículo 8. E há alguns trechos em que os provérbios são agrupados para falar sobre determinado assunto. Conselhos aos moços. Capítulo 1, versículos de 7 a 19. E capítulo 3, versículos 1 a 35. A sabedoria. Capítulo 2, versículos 1 a 22. E capítulo 4, versículos 1 a 27. E capítulo 8, versículos 9 a 18. O adultério, capítulo 5, versículos 1 a 23. Capítulo 6, versículo 20. E capítulo 7, versículo 27. O alcoolismo, capítulo 23, versículos 29 a 35. Os tolos, capítulo 26, versículos 1 a 12. Os preguiçosos, capítulo 26, versículos 13 a 16. Conselhos para um rei, capítulo 31, versículos 1 a 8. E a esposa ideal,
capítulo 31, versículos 10 a 30. O livro de Eclesiastes é um monólogo, quer dizer, uma espécie de discurso em que o autor fala sobre as ilusões e desilusões da vida humana. E no final, aconselha os jovens a se voltarem para Deus. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, e capítulo 12, versículo 14. Os livros classificados como poéticos são Jó, que é também livro da sabedoria, capítulo 2, 3 e 1, Salmos e Cântico dos Cânticos. A esses três é acrescentado o livro de Lamentações. Nesses 4 livros, o paralelismo é usado como forma poética. Referência a Salmo, a introdução, capítulo 5. Nos diálogos do livro de Jó, usa-se linguagem poética. Capítulo 3, versículo 1 e capítulo 42, versículo 6. O livro de Salmos é uma coleção de orações e hinos que eram cantados nas reuniões de adoração da tenda da presença de Deus e do templo de Jerusalém. O Cântico dos Cânticos é composto de poemas de amor, agrupado em suas canções. Nessa cantata tomam parte o noivo, a noiva e o coro. O livro de Lamentações é composto de 5 poemas, nos quais se chora a destruição de Jerusalém e do templo, fatos que ocorreram em 586 a.C. Bem legal, né, gente? Eu achei isso bem legal. E eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o próximo livro que vamos iniciar. Que Deus os abençoe.